Pronto. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que tá ok aí, né? Estão vendo, né? Uhum. Temos mais 2 aulas. Aqui volta presencial. E aqui é a nossa prova. Beleza. Bora lá. Quero ver se ainda faço uma aula prática com vocês. Talvez, deixa eu ver aqui, tá. Dia 14 já vou marcar para fazer uma aula prática. Alan, Hugo, Presente, professor. Luiz, Marcos Vinícius, Marcos Mateus, Presente. Maurício, Presente. Tássio, Aqui, mestre. Tâmara, Presente. Thaísa. Presente. Isa. Muito bem, muito bem. Garotos. Deixa eu ver só a atividade aqui que eu passei. Tem uma atividade aí, não é? Deixa eu ver aqui. Tá. Dia 24 de agosto, é hoje, hein? Uma pessoa não entregou, só uma, hein? Então, quem não entregou ainda, procura enviar, porque senão vai ficar sem essa nota. Deixa eu ver quem foi. Marcos Vinícius. Bom, vamos dar sequência ao nosso projeto elétrico. Na aula passada, nós vimos o levantamento de cargas, né? Que são as potências. E nós vimos da iluminação, né? Da parte da iluminação, como é que se faz esse levantamento, que é através da área e algumas regrinhas que estão estabelecidas lá na NBR 5410. Hoje a gente vai fazer o levantamento de potência para as tomadas, ok? Para os pontos de tomadas. Então, vamos lá na apostila. Essa tabelinha foi a última tarefa que eu pedi para vocês resolverem, né? Calcularem. Professor, eu entrei um pouquinho atrasado, depois você coloca a presença para mim. Quem? Marcos Vinícius. Tá. Falando em Marcos Vinícius, você tá faltando entregar tarefa, hein, cara? Tem 2 aí. E vence hoje. Pois é, porque o projeto eu acabei de mandar, estou terminando da potência. Aqui. Então, vê lá, tá aberto lá no SEI. O último prazo é até as 10h50, se eu não me engano, viu? Uhum, eu vi lá, estou finalizando aqui. Beleza. Então,
Dando sequência aqui, ó. Vamos ver como é que vocês vão estabelecer a quantidade mínima, então isso aqui é importante, né? De pontos de tomadas. Isso quer dizer o quê? A gente vai fazer esse levantamento, vamos estabelecer a quantidade mínima de pontos. Não quer dizer que serão aqueles pontos, ali é a quantidade mínima, você pode pôr mais, ok? E o que seria um ponto de tomada? Tem muitas pessoas que confundem, né? Um ponto de tomada é um ponto onde a conexão do equipamento, né, à instalação elétrica é feita. Então, neste ponto, eu posso ter mais de uma tomada, ok? É um ponto onde eu posso ter uma ou duas ou três tomadas naquele ponto, por exemplo. Não quer dizer que, quando eu contar aqui um ponto, seria uma tomada, não. Então, bora as condições, né, que estão estabelecidas lá na norma. Primeira coisa que vocês têm que saberem é que, dependendo do local, existem regras diferentes. Isso para iluminação não vem ao caso, né? Lembra lá da iluminação? Qual é a regrinha lá da iluminação? Você só verifica a área. Se a área for maior do que 6 metros quadrados, aí você vai fazer aquela regrinha lá. Mas indifere do ambiente, né? Pode ser para um banheiro, pode ser para uma cozinha, pode ser para uma sala, um quarto, a regra é a mesma. No caso das tomadas, a regra, ela depende do ambiente, ok? Então, para banheiros, cozinha, copa, cozinha, área de serviço, é uma regra. Para salas e quartos, já é outra regra, beleza? Então, a gente vai ver isso aqui. Então, banheiros. O que a norma recomenda? Primeiro, tem que ter um ponto junto ao lavatório. Isso aqui é obrigatório, né? Então, ali, logo perto ali da pia, tem que ter um ponto de tomada, ok? E a potência mínima para esse ponto seria 600 VA. Aquela tomadazinha que fica ali, logo ali, perto da pia do banheiro, que é obrigatório, a potência mínima dela tem que ser de 600 VA. E aí, dependendo da questão de se tem banheiro ou box, né, dependendo do tamanho do banheiro, sempre essa tomada tem que estar a uma distância de 60 centímetros da banheira ou do box. Isso aí eu já tinha colocado para vocês. Ok? Cozinha, copa cozinha, área de serviço, lavanderia e qualquer local similar, a regra é essa daqui, ó. É um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que para estabelecer a quantidade de pontos de tomadas, você não vai olhar a área, você vai olhar o perímetro, beleza? E se for para esses ambientes aqui que eu acabei de falar, você vai estabelecer um ponto de tomada a cada 3,5 metros, ou fração do perímetro. Essa fração, por exemplo, se sobrar 1,5 metros, você vai atribuir um ponto de tomada. Se sobrar 0,5 metros, você também vai atribuir um ponto de tomada. Que é diferente da iluminação. Não sei se vocês lembram, da iluminação teria que ser inteiro. Se não desse aqueles 4 metros, o que eu faria? O que eu fazia lá? Eu eliminava, né? Eu desconsiderava, não era isso? No caso de tomadas, não. Se der um restinho lá, ou qualquer fraçãozinha do perímetro, você considera como mais um ponto de tomada, beleza? E com relação à potência, você vai atribuir 600 VA para as 3 primeiras tomadas, né? Para os 3 primeiros pontos, 600 VA, e 100 VA para cada ponto adicional. Entendeu? Então, se eu tenho 5 pontos de tomadas, vamos supor que eu calculei, deu 5 pontos de tomadas,
As 3 primeiras, eu vou estabelecer 600 VA, então são 3 pontos de tomadas com 600 VA, e as outras 2 com 100 VA. Entendeu? Entenderam? E aí tem uma observação aqui, ó, também, que a norma estabelece que se for acima de cada bancada, né, principalmente ali da cozinha, tem que ter, no mínimo, 2 pontos de tomadas, ali na altura do balcão, então, no caso, uma altura média, que pode ser no mesmo ponto ou em pontos distintos, aí você que pode escolher. E não deve ser instalado próximo da cuba, da pia, por quê? Porque ali é uma área muito úmida e é perigosa, então tem que ser um pouquinho mais afastado. Para varanda, subsolo, garagens ou sótãos, simples. Uma quantidade, um ponto, né? Pelo menos, se é a quantidade mínima, e a potência de 100 VA. Ok? Porque geralmente esses ambientes, né? Principalmente varanda, subsolo, sótão, são ambientes pequenos. Uma tomada já resolve o seu problema lá. Garagem também é bom prever um ponto, porque pelo menos um ponto numa garagem. Você quer colocar algum equipamento ali, por exemplo, aquelas maquinazinhas para lavar carro, ou você quer ligar para fazer uma furadeira, alguma coisa assim para fazer uma manutenção ali na área externa, então onde puxar a energia. Salas e dormitórios, né? Salas e quartos. O que diz a regra? A regra vai ser um ponto de tomada para cada 5 metros. Então, diferente da cozinha, 3,5 metros. Então, salas e quartos, você vai pegar o perímetro do ambiente e a cada 5 metros você vai estabelecer um ponto de tomada, beleza? Se deu fração, mais um ponto. E quais são as potências para esses pontos de tomadas? 100 VA para cada ponto. Ok? No caso aqui, para cozinha e copa, as potências, ó, 600 VA para as 3 primeiras e 100 para o restante. Por que essas potências são maiores em cozinha e copa, área de serviço, do que em salas e quartos? Alguém sabe? Tem a ver com os equipamentos, né, que estão sendo plugados lá. Isso, exatamente. Geralmente em cozinha, copa cozinha, área de serviço, os equipamentos, né? Primeiro que cozinha tem muitos equipamentos elétricos e tem uma potência mais elevada do que em salas e quartos, beleza? Então, cozinha tem a geladeira, que tem uma potência alta, tem um micro-ondas, tem fogões, tem o que mais? Tem aquelas sanduicheiras, tem vários equipamentos, né, que possuem uma potência mais elevada do que salas. Geralmente, numa sala, a potência maior ali é o quê? É de uma TV, que não é muito grande, a TV, né, a potência da TV não é muito alta, e pronto, resta aqueles coisinha básica de salas, né? Home theater, o que mais? Tomadas para vocês colocarem carregador de celular, sonzinho aí, qualquer coisa desse tipo, mas tudo com potências mais baixas. E quarto também, né? Quarto quase não usa-se tomadas. A TV, o ventilador. Professor, Eu não estou falando de Oi? na hora que eu estive fazendo atividade, eu tive até umas dúvidas em relação a isso. E os quartos que tem banheiro, como é que a gente faz? Eles é feito separadamente? Como é que é? Ó, banheiro é aqui, ó, a regra do banheiro. Não, eu digo os quartos que tem banheiro dentro, entendeu? Banheiro é aqui, cara. Qualquer que seja o banheiro.
Sendo suíte ou não. O quarto é o quarto, o banheiro é o banheiro, entendeu? Você vai dividir. Entendeu, não? Entendi, professor, entendi. Que eu achei que foi fazer junto, entendeu? Não. É isso aí, ó. No quarto, você calcula... Isso aqui eu estou falando para tomadas, né? Você calcula o perímetro do quarto, sem a suíte, por exemplo. Você calcula o perímetro do quarto, estabelece a quantidade de tomadas e essas potências. Pronto. Aí, para o banheiro, você calcula o perímetro do banheiro, estabelece as tomadas, ok? O banheiro entra aqui também, ó. Aqui é uma regrinha para pelo menos ter um ponto junto ao lavatório, mas o banheiro entra nessa regrinha aqui, ó, de 3,5 metros, viu? Aqui na apostila não colocou, mas se você consultar lá na norma, vai estar aqui o banheiro. Então, essas tomadas, eu estava discutindo assim, quartos, né? Quartos, essas potências são menores, aí vocês podem perguntar, mas e o ar-condicionado, professor? Não tem uma potência elevada? Tem. Eu estou discutindo aqui o levantamento de potências para os pontos de tomadas de uso geral. O que seriam isso? São tomadas genéricas que você pode acoplar, né, plugar vários equipamentos. Eu não estou falando das tomadas dedicadas, que é o caso de um ar-condicionado, que é o caso de um chuveiro elétrico, beleza? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essas tomadas aí. Então, existem 2 tipos de tomadas. Uso geral, que é para a maioria dos equipamentos que têm uma potência mais baixa, equipamentos que não ultrapassam uma corrente de 10 amperes, ok? E existem as tomadas de uso específico, ou as tomadas dedicadas. Essas são para equipamentos que têm uma potência mais elevada, tipo um chuveiro elétrico, tipo um ar-condicionado, algumas geladeiras, freezers, beleza? Máquinas de lavar. Aí esses equipamentos que já vão possuindo uma potência mais elevada, você coloca uma tomada dedicada para esse equipamento. Então o equipamento vai ficar plugado lá e a intenção é que ele não fique se movendo de lugar, pelo menos nas tomadas. É diferente de uma TV. Você pode plugar a TV em qualquer tomada da sua casa, você pode plugar um ventilador também, ou um carregador de celular. Agora, um chuveiro elétrico, você não pode sair plugando em qualquer tomada. Ou um ar-condicionado, né? Esses equipamentos que têm uma potência mais alta. Até o secador de cabelo. Vocês têm que ter cuidado. Um secador, ele possui, ou uma chapinha, eles possuem uma potência mais elevada. Então, geralmente é bom colocar naquelas tomadinhas que tem ali do banheiro, ó. São essas específicas. Vocês, principalmente as meninas aí que usam muito aí, não sei se os marmanjos usam secador de cabelo, alguma coisa desse tipo, mas vocês já verificaram que quando vai plugar o secador em uma outra tomada, tem uma dificuldade de entrar? Já notaram isso? Tem mesmo, professor. Olha, o Matheus aí usa, hein? Matheus. Já acostumado a usar já. Tu faz chapinha no cabelo, é? Não, mas é sério, esses equipamentos assim, eles são feitos, a tomada dele não é porque não está encaixando, não adianta você ficar forçando, não. É porque essas tomadas que nós temos aqui, de uso geral, ela está projetada até para 10 amperes. O diâmetro dela é diferente daquelas tomadas que suportam até 20 amperes, por exemplo. Então, o secador, ele tem que vir numa tomada de 20 amperes, que suporta uma corrente de 20 amperes, até 20 amperes. Ok? O diâmetro dessa tomada, né, dos orifícios lá, eles são maiores do que as tomadas de 10 amperes.
Por isso que quando vocês vão encaixar fica complicado. E eu vejo que tem gente que coloca aqueles adaptador, que é para forçar e para colocar lá. Isso é um erro, hein? Cuidado. Fala, Alain. Falando que o brasileiro faz caber na tomada. Pois é, isso aí pode causar um aquecimento, um sobreaquecimento, um curto-circuito, um incêndio, tem que ter cuidado. Então, se a tomada não está entrando, é porque ela não foi feita para plugar ali. Ok? Procura uma que entra. Se não tiver, faz uma reforma. E professor, Oi. um exemplo que eu dou é que aqui em casa tem aqueles frios de bebida, aí ele é daquelas tomadas maiores. A gente foi colocar quando foi uma semana depois, a tomada queimou, começou. Olha aí, tá vendo? Aí a gente teve que trocar. Plugar onde não tá, cara, é o seguinte, é simples, ó. Existe o pininho da tomada e o buraquinho da tomada, ó. Não pode colocar em qualquer lugar, meu irmão. Entendeu? Então, bora voltar para cá. Então, salas e quartos. Vai pegar o perímetro separado de 5 e 5 metros. Outras dependências também acaba entrando nessa regrinha de 5 metros, entendeu? Potência de 100. Copa, cozinha, área de serviço, lavanderia, banheiro. Entra nessa regrinha aqui, ó. Um ponto para cada 3,5 metros. Então, bora fazer alguns exemplos com relação àquela planta desta residência aqui que eu estou fazendo, hein? Antes de entrar aqui, ele está colocando aqui, primeiro uma nota, né, que é recomendável prever uma quantidade de tomadas maior do que o mínimo calculado, foi aquilo que eu falei. Essas regras estabelecem a quantidade mínima. Então, sempre vamos colocar um pouco a mais, porque para evitar esses empregos aqui, ó, de extensões e benjamins, né, que é aqueles T's. Porque senão a galera, você chega num ambiente, cara, tem poucas tomadas, né? Tem poucos pontos de tomada, o cara bota várias extensões, aqueles filtros de linha, ou então um monte de T, um equipamento atrás do outro conectado, fica uma gambiarra. Vem na hora explodir tudo ali, ó, queimar, curto-circuito. Então tenham cuidado com isso aí. Sempre coloca um pouquinho a mais. Com relação às tomadas dedicadas, tomadas exclusivas, aí eu até já comentei para vocês, aparelhos com corrente nominal superior a 10 amperes, né? Isso aí significa que tem uma potência elevada, uma potência alta. Você deve estabelecer uma tomada específica para esse equipamento, ok? E tem que ser fixo. Aí aqui ele cita alguns exemplos: chuveiro, torneira elétrica, secadora de roupas, né? Mas os mais comuns, chuveiro e secadora de roupa, nem tanto aqui no Tocantins, né? Nem torneira elétrica. Nós temos mais ar-condicionado, nós usamos, os ar-condicionados. Beleza? Aqui alguns exemplos de aparelhos e suas potências nominais, né? Pra vocês terem ideia, por exemplo, aqui, ó, chuveiro, potência geralmente está variando aí de 2.500 a 7.500 watts, então veja que é uma potência muito elevada, uma potência muito alta, ok? Esses equipamentos aqui consomem uma energia grande. Aí, o que mais aqui que eu posso destacar? Esses condicionador tipo janela, eu acho que nem existe mais. Você nem se vende ainda. Aqueles ar-condicionado antigo. As potênciazinhas deles. Ó. Congelador. Ó, ferro de passar roupa também, dependendo do modelo, tem uma potência elevada, ó.
Todos esses equipamentos com resistores têm uma potência elevada, né? Sim, sim, porque a função desses equipamentos é para produzir calor, né? Então tem que ter uma potência alta para produzir um calor excessivo para sua aplicação, que no caso seria aquecer uma água ou passar uma roupa ou algo do tipo. O forno de micro-ondas também, tá vendo? Tem uma potência elevada. Cadê? Os ar-condicionados mais novos, aqui não tem, né? Tem Aquecedor de ar. ar-condicionado de central. Não, mas isso aqui é aqueles condicionador de ar central, né? Aquela central de ar-condicionado. Não, potência também elevada. Mas aí vocês podem encontrar essas informações juntamente ao selo de cada fabricante. Cada equipamento, se você compra um equipamento elétrico, ele vem um selo, né, do Inmetro e tudo mais. Pode verificar que tem a potência lá, tem a corrente e ainda tem quanto que consome de energia por mês, se for ligado durante 1 hora por dia. Beleza? Então, depois vocês olhem aí isso aí. Isso aqui foi mais só para ilustrar. O ventilador potência não é muito alta não, tá vendo? Ok? Então, cuidadinho com esses aparelhos portáteis, tem que ter cuidado, principalmente com secador, tem que ter potência elevada, então não plugar em qualquer tomada. Isso aqui é as regras que eu acabei de citar aí, atribuir 600 VA para os 3 primeiros pontos e depois 100 VA para os excedentes. Para os demais cômodos, 100 VA para cada ponto. Basicamente são essas duas regrinhas aqui de tomadas, ó. Banheiros, cozinhas, copa, cozinha, área de serviço. Você vai atribuir essas potências. Lembrando que eu vou separar de 3,5 metros em 3,5 metros o perímetro. E os demais cômodos, eu vou atribuir 100 VA, separando de 5 em 5 metros. Beleza? E uso específico ou dedicado é uma tomada para cada equipamento. Então, se eu tenho 3 chuveiros elétricos na minha casa, eu já vou ter 3 tomadas dedicadas, uma para cada chuveiro. Ok? Se eu tenho uma torneira elétrica, mais uma tomada. Se eu tenho uma secadeira de roupa, mais uma tomada. Se eu tenho 3 ar-condicionados, mais 3 tomadas, uma para cada equipamento desse. Então, veja o tanto de tomadas. Aí eu pergunto, o quadro de distribuição da casa de vocês tem quantos disjuntores? Lembrando que cada disjuntor representa um circuito. Não é uma tomada em si, é um circuito. E cada circuito eu posso agregar 3, 4, 5, 6 tomadas, por exemplo. Mas as de uso específicos é um disjuntor para cada equipamento ali, né? Então, se eu tenho 3 chuveiros com 3 ar-condicionados, só no meu quadro deveria ter 6 disjuntores específicos para esses equipamentos aqui. Olhem depois no quadro de distribuição da casa de vocês, contem quantos disjuntores tem, façam uma verificação para saber de qual circuito é cada disjuntor. Se eles não estão, por exemplo, conectados chuveiro com tomada de banheiro, que não deveria ser isolado, o ar-condicionado também, iluminação deveria ser separado de tomadas. Oi. Tenho dúvida aqui. Nessa tomada dedicada, ela é, tipo assim, é adicional a cada tomada ou entra Como na assim? conta? Hã? Tipo assim, calcula, no caso, o perímetro, né? Tipo assim, digamos que na sala deu 4 tomadas. Essa regrinha aí da sala é para tomadas de uso geral. Sim. Ok? Pois é, mas
Essa regrinha é só de tomadas de uso geral, para outros equipamentos. Os dedicados, você vai contar quantos equipamentos você tem e vai estabelecer uma tomada para cada equipamento. Ah, tá, no caso é extra, né? É porque é outro sim. tipo de tomada. Ah, tá, beleza. Vai ser outro dimensionamento. Inclusive, os fios, né, os condutores, eles são diferentes. A dimensão dele, né, o tamanho da área da seção transversal, ele é diferente dessas tomadas normais. Então, faz o cálculo para as tomadas de uso geral e para as tomadas de uso específico, como é que é o cálculo? O cálculo é simples, é listar numa tabela os equipamentos que vão constar na casa, tipo, minha casa tem 3 banheiros, então eu vou pôr 3 chuveiros, então eu já sei que eu vou ter 3 pontos aí de tomadas, uma para cada chuveiro. Tem 3 quartos, eu vou pôr 3 ar-condicionados, mais um ar-condicionado na sala, um exemplo, 4 ar-condicionados, então mais 4 tomadas. Vou especificar uma lá para a lavadora de roupa e secadora de roupa, mais uma tomada. Então, você vai separar as tabelas. Vai fazer uma tabela para as tomadas de uso geral e outra tabela para tomadas de uso dedicado. Vou mostrar aqui um exemplo, aqui, ó, para aquela planta que estava lá em cima, ok? Que a gente estava trabalhando, que a gente fez o da iluminação. Vamos estabelecer aqui os pontos de tomadas de uso geral e tomadas dedicadas, os dois ao mesmo tempo. Então, vocês vão fazer uma tabelinha, isso aqui também eu vou querer como atividade, e aí eu complemento do projeto de vocês, porque até agora vocês fizeram só o levantamento da iluminação, agora vamos fazer o levantamento das tomadas. Aí vocês vão colocar aqui nessa coluna as dependências, né, que são os ambientes, que é aquela sala, copa, cozinha, quarto, essa casa. A área vocês já têm calculado, mas para mim agora, por enquanto, não interessa a área, porque eu estou tratando de tomadas. Então, você vai trabalhar com perímetro. Sabem calcular perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, não é isso? Então, imaginando aqui, ó, uma sala aqui, ó, retangular, o perímetro é aqui, ó, o comprimento, mais a largura, mais o comprimento, mais a largura. Eu somo todas essas paredes. Esse é meu perímetro. Então, para aquela casa lá, ó, se você pegar a sala, que tem uma área de 9,91 metros quadrados, o perímetro, a sala é 3,25 por 3,5. Então, eu tenho uma parede... Imagine que a sala é esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Esse retângulo, melhor dizendo. Então, aqui é 3,25, aqui é 3,5, é 3,25 e 3,5. Então, eu vou somar, ó. 3,25 mais 3,5 mais 3,25 mais 3,5. Calculando o perímetro. No caso aqui deu 12,6 metros, né? É uma sala. A regra da sala diz o quê? De 5 em 5. Então, 5 mais 5 para 12,6. Sobra quanto? Sobra 2,6. Né? Que se somar aqui dá os 12,6. Então, 5 é um ponto de tomada. Esse negócio aqui atrapalha, né? Mais 5, outro ponto de tomada. Sobrou 2,6. É uma fração. Eu vou eliminar? Eu vou desconsiderar? Não. Eu vou considerar como um ponto de tomada. Ok? Poderia dar 0,6. Eu colocaria mais um ponto de tomada, porque a norma diz que qualquer fração você tem que adicionar um ponto de tomada. Total, 3. 3 pontos de tomadas. Lembrem-se, pontos de tomadas não são tomadas em si, né? Eu posso ter em um ponto... Eu posso ter 2 tomadas lá, acopladas no mesmo ponto. Posso ter 3 tomadas acopladas no mesmo ponto.
E lembre-se que a quantidade mínima, a norma diz, para uma sala desse tamanho aqui, ó, com essa área, com esse perímetro, eu tenho que ter, no mínimo, 3 pontos de tomadas. Não pode ter menos. Se tiver menos, está em não conformidade com a norma. Ok? Então, você tem que ajustar. É o mínimo. Eu vou colocar 3? Não, eu vou colocar mais. Por quê? Porque aqui é mínimo. Então, de 3, eu vou colocar 5. Não importa, eu coloquei a mais. Sempre é bom pôr a mais. Para evitar o quê? Aquelas gambiarras, aquelas extensões, aqueles T's, um pregado no outro, um monte de equipamento, vem na hora explodir. Então, põe mais. O mínimo é esse. Não pode ter menos, tem que ter mais. Copa. Calculei o perímetro. 12,3. Qual é a regra para a Copa? De 3,5 em 3,5. Então, 3,5, 3,5, 3,5. Já deu 7, deu 10,5. Para 12,3, sobrou 1,8. Quantos pontos? 1, 2, 3, 4 pontos de tomadas. Entenderam? Entenderam essa regrinha? Sim. Sim. Ótimo. Cozinha. Aplica-se a mesma regra da Copa. Calculou o perímetro. 13,6. Então, 3,5, 3,5, 3,5, 3,1. 4 pontos de tomadas. Quarto, perímetro. 13,3. A regrinha do quarto é de 5 em 5. Então, 5 mais 5 dá 10, né? Sobrou 3,3. Então, 3 pontos de tomadas. Outro quarto, 3 pontos de tomadas. Banheiro. No caso aqui, ó, tem uma observação na norma que diz o seguinte: se a área for inferior a 6 metros quadrados, você não precisa fazer nem o cálculo do perímetro para tomada. Por quê? Porque a área é tão pequena que em qualquer ponto que você pôr pelo menos um ponto de tomada, que aí é obrigatório ter um ponto de tomada, esse ponto de tomada vai atender qualquer local que você esteja dentro do ambiente. Beleza? Então, para o banheiro dessa casa aqui, que a área foi menor do que 6 metros quadrados, você estabelece só um ponto de tomada. A área de serviço. A área deu menor do que 6, também eu vou estabelecer um ponto de tomada. No caso aqui, ele colocou 2. Por quê? Porque ele quis. No mínimo é 1. Colocou 2. Hall. Área menor do que 6, ele colocou um ponto de tomada aqui nesse projeto, ok? Aqui, você pode, aqui, ó, seria as tomadas de uso geral. Você pode até colocar aqui, TUGs, T-U-G, tomadas de uso geral. E nessa outra coluna, tomadas dedicadas. Então, você pode estabelecer na sua casa quais são os equipamentos elétricos que vão ser dedicados. Então, nesse projeto aqui, ele colocou uma torneira elétrica, ele colocou uma geladeira como sendo dedicado, né? Ele colocou uma tomada específica. Aí vai depender da geladeira de vocês também, se quiserem. Se não quiser deixar a geladeira, se for geladeira mais convencional, olha a potência dela. Se não for muito alta, pode deixar como tomadas de uso geral mesmo. Não precisa estar aqui específico. Colocou uma tomada para um chuveiro elétrico. Essa casa é pequena, essa casa só tem um banheiro. Só tem um chuveiro, por exemplo. Colocou uma tomada também para máquina de lavar. E nem tem ar-condicionado nessa casa. Ó. Você poderia colocar aqui, ó, no quarto, um ar-condicionado, no outro quarto, outro ar-condicionado. Então, no projeto de vocês, como é a planta da casa de vocês
vocês vão listar os equipamentos que vocês têm dedicado aí. Se tem 2 chuveiros elétricos, vão colocar aqui 2 chuveiros, um em cada banheiro. Se tem máquina de lavar, se tem ar-condicionado, aí vai colocando, né? Ah, eu tenho ar-condicionado na sala, professor, então põe o ar-condicionado na sala. Tem na cozinha, tem na copa. Vai pôr onde você tem aí. E as potências, só pegar uma água aqui, que aí eu venho explicar essas potências aqui. Só um minuto. Voltei. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Meu cálculo vai ficar fácil, só tem um ventilador. E ventilador não é nem tomadas dedicadas, né? É tomadas de uso geral, porque o ventilador, a potência é baixa. Você não tem nenhum chuveirinho elétrico aí, cara? Você tá me enrolando, hein? Ô, professor, Oi. como é que calcula gambiarra? Como é que calcula gambiarra? É, tipo, ali as máquinas de tá tudo numa tomada só. Aí isso aí não tem cálculo, né? Aí é só no olhômetro, é só ir plugando. Aí tem que ver a potência dessas máquinas. Você vai lá nas máquinas atrás, olha na etiquetazinha e vê a potência de cada máquina dessa. Aí tem que ver, porque se essas potências forem baixas, não tem muito problema, não. E também tem que ver, Tá. e tem que ver a potência dessas máquinas, né? Outra coisa que tem que ver é a dimensão, né? O dimensionamento do cabo lá, dos fios, dessas tomadas. Então, abre a tomada e vê o tamanho desse cabo, a dimensão da área lá, se é um cabo de 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados, ou é de 2,5, por exemplo, não sei, teria que olhar. Aí tem que fazer uma avaliação, entendeu? Da potência dessas máquinas e da fiação que está por trás da instalação. Tá bom. Porque, se não, dependendo dessas potências aí, está correndo um sério risco de causar incêndio, aquecimento, queima de equipamentos e tudo mais. Aqui é nessa tabela aqui de cima, nós fizemos o quê? Só o levantamento da quantidade de pontos, né? Então, por exemplo, para a sala são 3 pontos de tomadas, para a copa 4. Falta estabelecer as potências para cada ponto de tomada. Aí, usando aquelas mesmas regrinhas, para a sala, o que é que diz a regrinha das potências da sala? No caso aqui, ó, a sala aqui deu quantas tomadas lá no nosso cálculo? Sala, deu 3, tá vendo? Olha, ele colocou quantas? 4. Esse asteriscozinho aqui é para ele dizer que colocou um a mais. Quais são as potências para tomadas de sala? 100 VA. A norma diz que é 100 VA para cada ponto. Como eu tenho 4 pontos, vai ser 4 vezes 100. Então, seria 400 VA de potência só para sala. Para a copa, deu 4 pontos de tomadas.
O que é que diz a regra para a Copa? Para as 3 primeiras tomadas, você deve aplicar 600 VA, seguido de 100 VA para cada ponto adicional. Então, como eu tenho 4, 3 vão ficar com 600 e uma vai ficar com 100. Se aqui fosse 5, ia ser 3 com 600 e 2 com 100. Beleza? Somando aqui a potência, ó, 3 vezes 600, 1.800, com mais 1 vezes 100 dá 100, dá 1.900 VA de potência para a Copa. Cozinha. Deu 4 pontos de tomadas. Ele colocou 2 dedicadas também, né? Então, 3 de 600 e 1 de 100. E as dedicadas, aí ele especificou aqui as potências desses equipamentos. Ó. A torneira elétrica tem uma potência... Vou deixar aqui. Deixa eu ver se isso aqui... a mãozinha é melhor, eu acho. A torneira elétrica tem uma potência de 5.000 watts, ó. Muito. Volto a dizer que aqui no Tocantins, com esse calorzão, a gente não usa essas torneiras elétricas. Geladeira, 500 watts. Potência não é muito alta, mas ele colocou como uma tomada dedicada. Ok? Para isso. Quarto, 4 tomadas, dá 4 de 100. O outro quarto, 4 tomadas também. Ó. Isso aqui foi acrescentado um a mais, ó, porque nos quartos deram 3 tomadas. Então, 4 de 100, 4 de 100. 100 VA. Banheiro, foi uma tomada, então de 600 VA. Aí colocou um chuveiro elétrico de potência 5.600. Volto a dizer, essas potências aqui vocês encontram no equipamento. Tem um selinho dizendo todas as especificações desse equipamento. Você vai ter que olhar. Você olha lá no chuveiro e você vai ver qual é o modelo do chuveiro, você vai ver qual é a potência. Se você olhar numa televisão, vai ter a potência. Se você olhar numa geladeira, vai ter essa potência. Qualquer equipamento elétrico vem descrita essa potência. Que é a potência ativa, em watts. Uma coisa importante é que as tomadas dedicadas, as potências já é em watts, ó. As tomadas de uso geral que a gente está fazendo o levantamento é em VA, tá vendo? Ó? Então, essas potências aqui é em VA, essas em watts. Eu vou precisar converter depois isso aqui para watts, para a gente fazer um cálculo, principalmente para o circuito de distribuição. Ok? E até mesmo para definir em que sistema de tarifamento de energia, né, de enquadramento de energia, essa casa vai se encontrar. Se ele vai ser monofásico, se vai ser bifásico ou trifásico. Eu vou ter que fazer essa conversão aqui ainda. Pelo aquele fator de potência. Não sei se vocês lembram que eu falei que tomadas, eu tenho que aplicar aquele fator de 0,8 ainda. Então, ainda eu vou ter que somar isso tudo e multiplicar por 0,8. Essas de watts é só somar. Ele está dizendo, esses asteriscos, ó, nesses cômodos, optou-se por instalar uma quantidade de pontos tomados maior do que a quantidade mínima, que é sempre o recomendável, sempre colocar mais, viu? Então, como tarefa, para a gente dar sequência ao nosso projeto elétrico, eu quero que vocês façam uma tabelinha dessa, aqui, ó, né, calculando o perímetro, calculando a quantidade de tomadas, de pontos de uso geral. Aí você pode colocar aqui tomadas de uso geral. Aí você coloca aqui tomadas dedicadas. Estabelece a quantidade de pontos. Coloca mais uma coluna para a potência. Que é para essa... Que é para não fazer duas tabelas, ó. Aí coloca mais uma coluna aqui, ó. Fica uma com a quantidade de tomadas
E, na verdade, essa tabela aqui seria a melhor. E a potência dessas tomadas. Então, faria uma tabelinha desse sentido aqui, viu? E também as tomadas dedicadas. Uma coisa também que eu quero que vocês façam, como a planta é da casa de vocês, quando vocês fizerem esse levantamento, vamos supor que você fez um levantamento aqui para a copa e deu 4 tomadas, mínima. Aí você vai lá na copa da sua casa e conta quantas tomadas tem. Para fazer um comparativo, se a sua casa realmente está de acordo com a norma ou em não conformidade. Se na sua casa a copa tiver 3 tomadas, 3 pontos de tomadas, por exemplo, isso aí é uma não conformidade. Ah, se na copa tem 5, 6, tá tudo ok, porque aqui é a mínima. Não pode ter menos. Ok? Aí você vai lá no quarto. O cálculo deu 3, não foi? A gente está colocando 4 aqui, mas o cálculo deu 3, o cálculo mínimo. Aí você chega no quarto, conta a quantidade de tomadas, e lá só tem 2, por exemplo, tá errado. E aí vai anotando essas observações aí para depois fazer alguma correção. Entenderam? Então, próxima etapa do projeto, eu quero esse levantamento aqui. A quantidade de pontos de tomadas mínimas e a potência, né, que é a previsão de carga, a potência dessas tomadas, tanto de uso geral quanto das dedicadas. Vocês vão fazer esse levantamento aqui, tá entendido, não é? Colocar lá no SEI para vocês anexarem para mim essa tabelinha. Isso aí é rápido, gente, tá vendo? Ó? Calculou, pegou a planta, calcula o perímetro, já sabe a quantidade de tomadas, se você vai dividir de 3,5 ou de 5 em 5, aí depende do ambiente, e vai atribuir essas potências aqui. Depois você pode reunir tudo num quadro final, ó, que é o que a gente vai utilizar, essa tabela final. Se quiserem, para adiantar já, faz uma tabela só, colocando as dependências, as dimensões, né, área e perímetro, potência de iluminação, que isso aí vocês já fizeram, tomadas, quantidades, potência, né, no caso aqui da sala, como eram 4, cada uma de 100, aqui é de iluminação, mas a da tomada era de 100, né, 4 vezes 100 dá 400, da copa eram 4 tomadas, 3 de 600, então já dá 1.800, com mais uma de 100, deu 1.900. Então, vamos colocando aqui a potência total e a quantidade de tomadas. Ó. E as dedicadas aqui, você discrimina o que é o equipamento, se é um chuveiro, se é uma máquina de lavar, se é um ar-condicionado, e a potência de cada equipamento. Ok? Para depois eu somar tudo isso aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Depois você vai somar potência de iluminação. Aí você vai somar aqui, ó. 100, mais 100, mais 160, mais 160, mais 160, 100, 100, 100, 100. Deu 1.080 VA. Ok? Aí você vai vir para aqui, para tomadas. 400... mais 1.900, 1.900, 400, 400, 600, 1.200, 100, 6.900 VA. Veja que VA é potência aparente, o watts é potência ativa. O watts é só somar aqui, ó, 5.000 mais 500, mais 5.600, mais 100, mais 1.000. 12.100 watts. Essa potência aqui, ó, que está em VA, a gente ainda precisa fazer uma conversão. Ok? Como é que eu vou fazer essa conversão? Aí você vai vir aqui, ó. Iluminação, nós vimos que nós íamos adotar o fator de potência 1. Lembra? 1. Então, você vai pegar 1.080 vezes 1
Isso aqui para lâmpadas incandescentes. Se você for usar uma lâmpada de LED, aí você já vai ter que usar um fator de potência mais baixo. Ok? Que aí tem menos potência para isso, por exemplo. Então, deu 1.080 watts para iluminação. Para tomadas, o total deu 6.900. Você vai usar esse fator de potência de 0,8. Aí, multiplicando isso aqui por 0,8, daria 5.520 watts. Vai somar watts com watts, ó, 1.080 com 5.520, com mais 12.100, que era das tomadas dedicadas. Deu 18.700 watts. Esse total aqui é aonde você vai decidir em que sistema tarifário ou de enquadramento de energia vai se encaixar o seu projeto elétrico. Quem lembra? Eu tenho uma potência de 18.700. Isso aqui se encaixa em que sistema de alimentação? Monofásico, bifásico ou trifásico? Bifásico. Isso, bifásico. Por quê? Porque até 12.000 é monofásico. De 12.000 até 25.000 é bifásico. E de 25.000 até 75.000, trifásico. Ok? Então, deu 18.700, sistemazinho bifásico. Aqui, ó, bifásico. Que aí, dependendo da sua região, a tensão poderia ser 110, ou 127, ou 220. Ok? Acho que por hoje... Vem aqui. Qual vai ser o próximo assunto que a gente vai tratar? Disjuntores. Hã? Os disjuntores. Não, disjuntor eu gosto de falar quando a gente vai fazer a parte de divisão de circuitos. Entendeu? Eu estou pulando, porque essa apostila aqui não está na ordem. Eu gosto de seguir a ordem do projeto. Então, a primeira coisa é o levantamento de cargas. Você vai pegar a sua planta baixa, vai fazer todo esse levantamento da potência. Depois, a gente vai começar a fazer a inserção desses pontos na planta. Pegar a planta, através das simbologias, desenhar lá na planta, por exemplo, qual é o símbolo de uma tomada, qual é o símbolo de uma iluminação. Vou desenhando na minha planta, vou fazendo as conexões, inserindo eletrodutos, as fiações, certo? Então, como próximo assunto, eu vou ensinar primeiro, não sei se aqui está a simbologia ou as ligações. Deixa eu só conferir aqui. Esse sistema, isso aí é por último. Posso falar desses disjuntores, mas o próximo assunto em si vai ser... as ligações mesmo, ou simbologias. Essas ligações aqui que eu vou ensinar para vocês, por exemplo, do quadro de distribuição, como é que eu vou puxando os circuitos para as lâmpadas, para as tomadas, para chuveiros, fase, neutro, terra. Nessa parte aqui, ó, como é que a gente vai fazer essas ligações, porque você tem que entender como é que funciona isso aqui para você fazer o lançamento na sua planta. Porque só entendendo isso aqui, você pode desenhar isso na sua planta. Claro que hoje, com os softwares específicos que nós temos, vai facilitar a nossa vida, né? Mas aí você tem que ter essa noção aqui, senão você vai se perder lá no software. Ok? Então, eu não vou entrar agora não, porque senão nem vai dar tempo. Já é 10h10.
Vou deixar como atividade aí agora, aproveita o tempinho aí, ó, e faz essa tabela aí já para casa de vocês, ó. Eu posso até falar de disjuntor, vamos aproveitar um pouquinho esse tempo, disjuntores e de DRs, né, por exemplo. Os disjuntores, ó, são equipamentos para proteção, né? Ele protege o circuito elétrico. Existem alguns tipos de disjuntores, por exemplo, monopolar, bipolar ou tripolar. Aí aqui eu tenho os exemplos, ó, disjuntores monopolar, só tem um polo aqui, então significa que eu posso conectar aqui uma fase, por exemplo, ligar aqui uma fase, né? De dois polos, que é o bipolar, eu posso conectar aqui duas fases, ou uma fase e um neutro, aí você escolhe, né? Aqui o tripolar, 3 fases, ok? Esses disjuntores, eles protegem o circuito. Cada disjuntor tem uma corrente máxima que ele suporta, aí depende do modelo deles, né? Esse é o modelo, aí tem essas curvas aqui, mas resumidamente, se esse disjuntor aqui é de 10 amperes, um exemplo, se a corrente que circular aqui for maior que 10 amperes, o que é que ele faz? Ele desarma. Ele desarma, que é para proteger, para evitar que a corrente circule no seu circuito, queimando seus equipamentos. E se o disjuntor é de 30 amperes, ele não deixa passar uma corrente maior que 30. Até 30 ele deixa, maior que 30 ele desarma, para proteger aqueles equipamentos que estão conectados nesses disjuntores, nesses circuitos. Então, basicamente, a função do disjuntor é isso aí. Aí existem vários tipos, ó. Tem de 6, de 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, tem vários tipos aí. Tem um outro dispositivo, aí aqui é mais um detalhamento disso aqui, ó. Aqui algumas informações, que seria esse C16, que é a capacidade da corrente, né? Então, a corrente de 16 amperes, no máximo. Esse 3.000 aqui significa vamos supor que cai uma sobrecarga aqui, um raio, onde eu tenho uma corrente muito elevada. Então, esse disjuntor ele suporta uma capacidade assim, sem derreter, sem queimar, até 3.000 amperes. Né? Acima disso aí, ele já derrete, já queima tudo aqui. Ok? Isso aqui seria mais uma de proteção do equipamento em si. A capacidade de interrupção dele. Um outro dispositivo que a gente trabalha muito, tem o DPS, que aí é um dispositivo de proteção contra surtos, geralmente contra descargas atmosféricas, né? Nós utilizamos. Em residências não é muito comum, mas dependendo da região, você pode estar instalando isso aí no seu quadro de distribuição, um dispositivo desse. Em regiões que chove muito, que tem muitos raios, é interessante ter esses DPS no quadro de distribuição, ok? Para proteger contra essas cargas atmosféricas. O DPS é basicamente como se fosse um disjuntor, mas com a sensibilidade maior e que suporta uma carga maior, ok? Quando eu digo a sensibilidade, um raio, ele possui uma corrente elevadíssima. Tá dando pigarra aqui na garganta de novo. E uma alta velocidade que essa corrente circula. Então, o disjuntor específico, se for só um disjuntor, ele não consegue desarmar. Se o disjuntor está lá, cai uma carga atmosférica, aquela corrente é tão elevada e tão rápida que circula, que entra lá dentro do dispositivo. Ele queima o disjuntor e ele passa e sai queimando tudo dentro da sua casa.
O DPS não, ele é bem sensível, ele é muito rápido e ele desarma mais rapidamente, protegendo o seu circuito que tiver conectado. Beleza? Tem outro que é o que a gente chama de os DRs. Vou mostrar aqui onde é que ele está. É um exemplo do DPS, né? Como é que a gente faz as ligações? Posso ligar um em cada fase. Aqui no sistema trifásico, ó, tenho 3 fases aqui. Eu posso colocar um em cada fase, ó, um DPS em cada fase. Junto aqui no meu neutro. E ainda eu posso colocar aqui um outro DPS com a minha proteção. Isso é um esqueminha bem utilizado de proteção contra descargas atmosféricas, que é utilizado em sistemas trifásicos. Outro exemplo aqui de conexão, pode ser desse tipo aqui também. Um para cada fase, um para um neutro, conectado aqui no terra. Mas eu queria mostrar aqui para vocês o DR. Vocês sabem o que é o DR? Sabe o que é um DR? Que é um quadro de distribuição, ó, com DPS instalado, tá vendo? Ó? O DPSzinho aqui está instalado, juntamente com os seus disjuntores, juntamente com DR, dispositivo residual. Esse DR, aqui, ó, juntor diferencial residual, ele protege basicamente contra choques elétricos, ok? Então, é bem importante ter isso aí no seu quadro de distribuição. É diferente do disjuntor. O disjuntor, ele deixa passar, vamos supor, se eu tenho um disjuntor de 15 amperes, ele deixa passar uma corrente até 15 amperes. Um DR, ele detecta qualquer pequena variação na intensidade da corrente. Então, se houve qualquer variaçãozinha na corrente elétrica, por menor que seja, vamos supor que um bebezinho, ó, enfia um metal aqui na tomada. O DR detecta que houve uma variação na corrente elétrica, porque até então não estava tendo corrente elétrica aqui. Na hora que ele plugou isso aqui, tem uma pequena variação da corrente, porque, queira ou não queira, o ser humano tem uma resistência. Fecha um circuito, isso aqui, ó. Então, isso provoca uma pequena variação na corrente. O dispositivo, ele atua como uma proteção. Ok? Também contra curto-circuito, também. Substitui o disjuntor, ou é colocado em... Oi? Ele substitui o disjuntor ou é colocado em série com o disjuntor? Não, não substitui o disjuntor, não. O disjuntor, os disjuntores, eles vão ter para cada circuito. O disjuntor, a função do disjuntor é proteger os equipamentos. Então, vamos supor, eu coloco um disjuntor aqui de 30 amperes, é porque o que está conectado aqui a esse disjuntor são equipamentos que suportam até 30 amperes. Qualquer corrente acima, o disjuntor desliga e protege meus equipamentos. O DPS vai proteger todo o circuito da sua casa contra uma descarga atmosférica, porque a corrente é muito elevada e esses disjuntores aqui, eles não seriam capazes de suportar, eles queimariam todos. Então, por isso que o DPS é importante. O DR, ele vai proteger contra choques elétricos. Ok? Ele tem que estar conectado aos seus circuitos. Você poderia colocar um DR para cada circuito ou colocar um DR lá em série com todos os outros disjuntores. Um DR só, por exemplo. Ok? Então, o DR, ele vai proteger contra, basicamente, contra os choques. Esses contatos direto aqui, você vai lá, ó, colocou uma mão aqui num fio desencapado. Quando você colocou aqui na tomada com DR, ele desarma na hora e evita o choque elétrico. Se você não tiver o DR, você ia tomar um choque aqui e provavelmente ia morrer. Mesma coisa aqui, ó. O bebezinho aqui encostando aqui, provavelmente ia morrer
se não tivesse o dispositivo aqui, de segurança. Esse dispositivo, ele é muito importante, é barato pela funcionalidade que ele tem, pela importância que ele tem, e eu não vejo em muitos projetos elétricos. Vocês podem fazer uma observação na casa de vocês, se tem esse dispositivo aí. E na maioria das casas não tem DRs. A não ser essas casas mais novas aí, o pessoal tá batendo em cima e colocando esses dispositivos de segurança. Vou mostrar uma fotozinha aqui de um, eu acho que eu já mostrei ali em cima. Isso aqui é só como é que atua a corrente elétrica num choque, né? Se passar, principalmente, passa sempre pelo coração, meu amigo, e dependendo da posição, você morre rapidão. Aqui é exemplo de um DR, ó, tá vendo? Um bipolar, um tetrapolar. E lá naquele quadro que eu mostrei, tinha, tá vendo? Ó, tem um DR aqui, ó. Esse aqui é um tetrapolar, com 4 polos. Aí eu posso conectar até 4 circuitos. Eu tenho disjuntores, eu tenho DPS, tá vendo? Disjuntores, DPS. Então, o ideal é que tenha tudo isso aqui no seu quadro de distribuição. Isso aqui pode até dispensar em algumas regiões que não tem muita descarga atmosférica, né? Mas isso aqui não, cara. Isso aqui é muito importante e é barato. Barato, e o pessoal, para economizar, retira do projeto. O engenheiro projeta, coloca, aí o eletricista vai lá, o cara vai executar o projeto, faz, não, vamos deixar esse projeto mais barato, vamos tirar aqui essa parte. Aí tira uma parte essencial de proteção à vida, né? Então, tenham cuidado quando vocês projetarem e fiscalizar para ver se está sendo cumprido de acordo com o que foi projetado. Ok? Então, era isso aí por hoje. Não esqueça minha atividade, que eu quero, aquela tabelinha com os pontos de tomadas, de uso geral e uso dedicado. E na próxima aula, nós vamos trabalhar aqui com as ligações e algumas simbologias. Como é que eu faço a ligação de uma iluminação, de uma lâmpada, de uma tomada, quais são os símbolos utilizados no projeto elétrico, para a partir daí a gente partir para a prática e fazer isso aí na prática mesmo. Na prática que eu digo é o projeto em si. Por enquanto vocês estão só calculando, né? Vocês estão fazendo alguns cálculos, depois tem que ir lá para a planta para fazer os desenhos, as modelagens, os dimensionamentos e tudo mais. E na segunda etapa, depois da P1, aí a gente vai usar um software para fazer isso de forma automática. Então, vai facilitar aí a vida de vocês. Por exemplo, o software, se vocês tiverem um software específico, esse levantamento de potência que vocês estão fazendo aí na mão, calculando perímetro, calculando área, potência de iluminação, potência das tomadas, o software, se você apertar num botão, um botãozinho assim, ele calcula tudo isso para você automático. Olha a facilidade do software. Entendeu? Mas eu estou mostrando aqui para vocês como é que funciona a norma, para quando vocês estiverem trabalhando com o software, ter essa noção para saber julgar, analisar se tem alguma coisa subdimensionada ou sobredimensionada, né? Porque às vezes o software pode dimensionar tanto para cima quanto para baixo um pouquinho, aí vai de você fazer um ajuste. Dependendo do software. Ok? Alguma dúvida? Não? Todo mundo calado?
Então é isso aí. Até semana que vem. Boa semana a todos. Eu, mestre. Tu é dormir já.